Bom, então, a partir de agora a gente está gravando. Como eu havia falado, esse vai ser o segunda parte do estudo complementar. Nós vamos dar uma revisada rápida aqui na primeira parte. Nós fizemos esse estudo, só que ficaram alguns erros, ficaram algumas coisas que não ficaram tão claras. Então, como eu falei para o nosso grupo de estudos, a gente resolveu, eu e o André, melhorar e aí gravar um novo estudo e colocar a gravação lá no YouTube para que todos tenham acesso, tá? Então, todos bem-vindos que vão assistir essa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não tem a participação ao vivo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar nos comentários do vídeo ou podem mandar também para o e-mail que fica lá disponível no nosso Instagram do Recanto Espírita Sol de Assis, que aí eu vou passar para o André responder, brincadeira. Aí a gente responde, né, amiguinho? Sim. Então vamos lá, vamos revisar o que a gente já fez. Eu vou puxando os tópicos e o André vai fazendo os comentários. Isso aqui é o que a gente já viu, tá? Então, nós puxamos a descendência de Noé para explicar de onde vinham o termo hebreu e israelita. E aí a gente viu, né, que as descendências de Abraão, que é designado por o hebreu, de onde veio o povo hebreu. Eu não vou falar o que a gente já estudou aqui, não, tá? É só a revisão. E de Jacó, o povo de Israel, a partir de Jacó, eram chamados o povo de Israel. Eu já havia falado também que essa não é toda a descendência de Noé, que a gente suprimiu alguns descendentes, porque para a gente só era interessante mostrar esses para falar sobre as denominações hebreu e israelita, tá? Essas informações aqui a gente tirou do dicionário da Bíblia John Davis. No final eu vou. E a gente esqueceu de colocar as referências, mas eu vou colocar. Aqui a gente falou das tribos, né? Das 12 tribos de Jacó, que formaram as tribos do norte e as tribos do sul. Aqui, qual foi a função da gente puxar isso? Também está muito resumido. Eu e o André, a gente estava fazendo uma apanhada agora, uma revisão do estudo, e aí a gente fica se coçando para aprofundar, né? Mais o André até. Mas aí a gente vai fazer um estudo aprofundando questões ligadas a essa divisão, né? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia que dê para a gente compreender de onde veio o termo judeus e samaritanos, né? E a gente viu que era a divisão das tribos do norte, que acabaram ficando com a sua região central na Samaria, né? E a tribo do sul, que acabou virando a tribo de Judá. Aqui você quer complementar alguma coisa, amiguinho? Só em relação a isso, das tribos do norte e tribo do sul? Tá bom. Não, tá bom, porque senão Então aprofundar vai, vai. vai aprofundar. Então tá. É, Então daí veio o termo judeus e samaritanos, tá? Não vamos ler. Aqui é Samaria e aqui Jerusalém. Bom, aqui nós falamos então, fizemos o resumo. Hebreu e israelita são denominação de povo ou descendência. Judeus e samaritanos, denominação de divisão político-religiosa. Nós falamos também sobre os diferentes grupos de judeus. A gente lembrou que toda religião, né, quando ela inicia, daqui a pouco fundam-se, né, ou formam-se os subgrupos. Eita, acho que vai aparecer tudo junto, não tem problema não. Fundam os subgrupos, né? Dentro das próprias religiões vão fundando, um pensa de um jeito, aí funda um segmento, o outro já tem outra ideia, aí já forma outro segmento. Isso tem dentro da Igreja Católica, isso tem dentro das várias igrejas protestantes, isso tem dentro do Espiritismo, a gente comentou, né? Eu comentei que, por exemplo, tem grupos de espíritas que é, não aceitam Chico, só aceitam Kardec. Então, é um segmento dentro do Espiritismo. E assim não era diferente com os judeus. Então, a gente falou sobre os saduceus, sobre os fariseus, sobre os essênios e sobre os zelotes. Haviam outras divisões, né, André?
Haviam outras divisões, mas Uhum. essas são as mais comentadas, né? Nos textos de Emmanuel, né? No Boa Nova, no próprio Paulo Estevam a gente vai ver alguns. Então, essas eram as que eu achei, né, que nós achamos as mais importantes de serem ditas. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz algumas delas aí no estudo passado. Eu até usei o próprio Evangelho segundo o Espiritismo para ler as diferenças entre uns e outros, essênios e fariseus principalmente. Não, vai aparecer tudo de uma vez aqui, mas vamos assim mesmo. Denominação de funções no tempo. Bom, aqui a gente começa a segunda parte do nosso estudo complementar que a gente está gravando agora para vocês, tá? Então, a partir daqui é o estudo novo que a gente está fazendo hoje. Era para... Eu vou botar logo tudo, porque, olha, tá tudo fora de ordem. Mas vamos botar logo tudo. Bom, nós tínhamos dois grandes locais é, importantes para os judeus, que era o templo e o sinédrio. A vida deles, religiosa, social, praticamente era feita no templo e no sinédrio, né? A gente já comentou aqui que para eles não havia divisão como há para a gente, por exemplo, a divisão do momento da nossa vida que a gente se dedica à parte religiosa, do momento da nossa vida que a gente se dedica à parte do trabalho, do momento da nossa vida que a gente se dedica à parte de julgamento, né? Para eles era tudo uma coisa só. A vida deles, né, não tinha essa divisão. Era adoração o tempo inteiro, era devoção o tempo inteiro. A vida religiosa se confundia com a vida civil nas questões de comportamento da sociedade, de leis que regiam a sociedade. Então, era tudo uma coisa só, né? Mas havia essa pequena divisão entre templo e sinédrio. E aí a gente vai entender um pouquinho disso nesse estudo de hoje. Como eu já falei também, nós vamos fazer outros estudos aprofundados. Isso eu estava também comentando aqui com o André. A gente vai preparar outros estudos aprofundados que praticamente cada slide que a gente mostrou nesse estudo complementar dá para a gente fazer um grande estudo aprofundado, né, amiguinho? Por exemplo, o primeiro slide da descendência de Noé. Só aquilo ali é o primeiro que a gente vai fazer. Dá para fazer um estudo gigantesco, né? De toda a descendência de Noé, cada povo se originou de cada descendência. É um estudo muito interessante. Vai ser o primeiro que a gente vai preparar. E Os a mesma... semitas, né, que vem de Sem, né? Aí que surge o termo antissemitismo, hoje em dia, que seria os pais dos árabes dos judeus, né? Enfim, é bem rico. Muita coisa. E a mesma coisa a gente vai fazer para essas questões. Por exemplo, as funções do templo, que a gente vai explicar aqui na superficialidade para vocês. Sumo sacerdote, sacerdote, levita, tem muita coisa para aprofundar nisso aqui, né? Mas a gente não vai fazer hoje. E o sinédrio também. Mas a gente vai trazer para vocês o que vocês precisam nesse primeiro momento entender para a gente poder situar Paulo, né? A importância de Paulo, de Saulo, nessa vida, né? Nesse momento dele na vida dos judeus, naquela sociedade da época. Então, a função desse estudo que a gente está fazendo é essa, tá? Então, vamos lá. O templo e o sinédrio. Bom, quais eram as funções que existiam? Primeiro, a do sumo sacerdote. Era a mais importante. Era ele que presidia o templo e era ele que presidia as sessões do sinédrio. A gente vai falar mais detalhadamente sobre ele. Aí no templo, além do sumo sacerdote, tinham os sacerdotes, que não eram o sumo sacerdote, que eram só, mas haviam sacerdotes. E os levitas, cada um com as suas funções. A gente vai falar disso. E no sinédrio funcionava o sumo sacerdote, que presidia as sessões do sinédrio, que a gente vai ver que era como se fosse uma suprema corte dos judeus. Os sacerdotes também funcionavam, embora a gente estava aqui também pesquisando nos textos, e o André levantou essa questão,
que isso não era unânime, né, André? Tem texto que não se refere a sacerdote funcionando no sinédrio, mas tem texto que sim, né? É, isso é uma coisa que tem uma controvérsia, né? Porque também tem que lembrar que houveram vários estágios, né? Não- Foram séculos e séculos que o mesmo tempo foi se transformando, né? E o Sinédrio não foi diferente. É igual a nossa sociedade de hoje, né? De tempos em tempos a estrutura, a formação vai se transformando Isso. para se adequar, né? Para se adequar à história, se adequar à necessidade da sociedade, né? As instituições vão se transformando. É porque não dá para comparar como que era esse tribunal. Na época de Moisés era uma coisa, na época de Jesus já era outra coisa, né? Então é bem mesma coisa do templo. Na época de Jesus o templo era chamado tabernáculo, tinha um formato, né? Na época de Jesus era outro, né? A gente estava até comentando que na época de Jesus o número de sacerdotes e levitas era na casa dos milhares, era muito gigante, né? Até Na época fazia de turnos. Moisés era o tabernáculo e depois na época de Jesus era outro, né? Era o templo, é. A partir de Salomão constrói esse templo, aí muda-se, né? Muita coisa para falar nesse estudo aí. Bastante. Aí no Sinédrio, né? Então, mas aí a gente achou texto, né, que fala que os sacerdotes funcionavam assim no Sinédrio, então a gente achou Sim, por sim. bem colocar. Os doutores da lei e os escribas, que era a mesma coisa, a gente vai entender isso, e os anciãos, né? A gente também vai falar sobre eles. Bom, então, essas eram as denominações de funções no templo no Sinédrio. Vamos ver agora cada uma delas. E a gente não trocou a gravura. Bom, por que que eu estou falando isso? A gente não trocou a gravura, porque essa gravura aqui também, que a gente usou, é, o André trouxe, porque aqui em cima, ó, no Templo de Jerusalém, esse aqui é o segundo templo, né, construído. Nessa gravura aqui, eles colocam que nessa construção lateral aqui, no canto esquerdo, é onde funcionava a Assembleia do Sinédrio, que está aqui do lado. Só que o André falou, isso não é muito certo, né, André? Isso não tem uma. É bem provável, porque as fontes que eu vi, ou um diziam que ficava nesse muro atrás, que aqui na imagem fica atrás, né? Entre aspas, é uma construção que fica assim, meio no templo e meio fora. Outros falam que não dá para profanar o templo, então era um local anexo ao templo, mas fora das muralhas, né? Então, nenhum fez referência a essas salinhas à esquerda, né? Essas divisões aqui. É, Mas, de qualquer forma, o Sinédrio ficava próximo do templo. Se não ficasse dentro, né? Se não ficava dentro, próximo ele ficava, né? Até porque, como a gente viu ali, a mesma função era, às vezes, né, era exercício, sumo sacerdote, né? Era exercida num e no outro. Então, para facilitar ali, eles ficavam na mesma construção. E é uma vertente que fala que o sinédrio não dependia do local em si. Então, aí vai interpretação, né? Mas, por exemplo, se o julgamento de Jesus, o sinédrio, se Caifás, que era o sumo sacerdote da época, quisesse convocar e fizesse um sinédrio, né, na sua casa, no seu palácio, ele podia, entre aspas, convocar. Então tem essa linha de interpretação. Diferente E do templo, né? é diferente do templo. Então, tem essas interpretações paralelas também, né? Então, é porque a gente não tem nenhum indício, mesmo na tradição judaica, é, além dos textos bíblicos, de onde ficaria o Sinédrio. A gente sabe que existia, né? A gente conhece no próprio Evangelho por Jesus ter passado por lá, né, para ser julgado, e entre Atos dos Apóstolos também, mas o local exato a gente não tem muita consciência. Eu vi uma fonte até dizendo que ficava abaixo do templo, pra você ter ideia. Ah, é? Ti- ti- Relativamente perto ali do onde tem essa parte maior, né? Que era o lugar santo, Santo dos Santos, enfim, né? Uhum. Mas eu acho que o que você ia comentar aqui com relação a isso é que o templo ficava, como o nome já disse aqui em cima, ficava em Jerusalém, né? É o segundo templo que foi reconstruído após o primeiro ser destruído por Nabucodonosor, né? Reconstruído.
E acho que você chegou a comentar também que tinham pátios, os pátios mais internos que qualquer um pode entrar, os gentios. Aí um pouco mais, um pátio mais interno era o pátio das mulheres judias. E aí um pátio mais interno tinha dos homens judeus. E o pátio mais interno ainda só os sacerdotes que entrariam. E nessa construção aqui mais alta, aí ainda mais ainda, e vai cada vez mais ao interior, vai afunilando quem poderia entrar, né? É muito interessante. Quando a gente fizer um estudo sobre o templo, a gente vai ver que é bem legal essa questão. Hoje a gente já vai ver uma questão dessa que você está falando, que é a questão que no Santo dos Santos, que é o local mais interno de todos, que o André está falando, só o sumo sacerdote entrava, né? Isso. Uma vez por ano. Uma vez por ano. No Vamos, Yom então, Kippur, dia de perdão para pedir o perdão pro povo, tá? Nessa época de Jesus, não tinha mais, mas anteriormente ficava no Santo dos Santos a Arca da Aliança, que tinha dentro o cajado de Arão, tinha também as tábuas com os 10 mandamentos, mas quando o primeiro templo foi destruído, infelizmente se perdeu. Aqui só tinha um lugar meio que simbólico, né? Hoje em dia, construíram, tem uma, não sei se vocês lembram, tem hoje em dia lá em Israel, tem o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada. E se você entrar lá dentro, que é uma entrada bem complicada, por causa que na cultura islâmica é bem complicado, lá que tem? Como o próprio nome sugere, é o alto de uma rocha, é só o ponto da rocha. E a tradição diz que essa ponta da rocha era justamente o Santos dos Santos da época de Moisés, de Jesus, desculpa. E por que esse lugar foi escolhido? Porque Abraão, Deus solicita a Abraão que sacrifique seu filho Isaac no alto do monte, né? E esse alto do monte, exatamente aí, é construído o templo, né? Então, é tudo uma simbologia, a gente vai estudar mais pra frente, mas é muito legal. muito bonito, muito legal. A gente pode até trazer essa gravura que você falou desse local com essa cúpula, né? É que hoje em dia, né? É Domo da Rocha. Bom, então vamos lá, para cada um deles. Templo de Jerusalém. Eita, aí vai aparecer tudo. Vou botar tudo de uma vez. Ó, sacerdotes, né? Eram encarregados dos cultos e sacrifícios, somente descendentes de Arão. De onde vem isso? Vamos falar rapidinho sobre isso. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, a gente vê a explicação de quem era Arão. Arão era irmão de Moisés. E quando Moisés recebeu a instrução de Deus e Deus pediu para ele falar com o povo, tem até até também comentando com o André, que lá tem uma descrição até engraçada, que Moisés fala para Deus que ele não poderia, ele não teria capacidade, porque ele tinha a boca pesada. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, o termo é esse, tá? Tinha a boca pesada. E aí daí você pode tirar um monte de problema de fala, né, que existe, que a gente pode imaginar. Ah, pode ser gagueira, pode ser um monte de coisa, né? Mas dá a entender que Moisés tinha algum problema ali. E aí ele ficou inseguro de passar para o povo as instruções de Deus. Aí Deus vira para ele e fala: tudo bem, mas eu sei que você tem um irmão, Arão, que tem facilidade de falar com o povo. Então chama ele, que eu vou falar pela sua boca e vou falar pela boca dele, para que vocês falem ao povo. Daí vem a importância, começa, né, a se mostrar a importância de Arão ali do lado de Moisés. E esse Êxodo 4, capítulo 4, versículo 10, na Bíblia de Jerusalém, está até como título assim: Arão, intérprete de Moisés. É, em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 13 a 18, tem uma outra fala mostrando como que Arão, aos poucos, foi ganhando importância. Diz que ele, quando Moisés precisava se afastar para receber as instruções de Deus, ele deixava, então, Arão como líder interino ali do povo, né? E aí tem mais uma coisa que o André vai acrescentar. Fala aí, amigo. Porque até esse momento Deus habitava em cima do monte, era o Monte Sinai. Então, vira e mexe, Moisés tinha que subir, ficava vários dias lá no alto do monte, e aquele povo não podia ficar dispersado, né? Mas enfim, aí Moisés sobe o monte. Isso que a gente está falando
naquele período do êxodo do Egito, né, que o povo é liberto, enfim. E lá ele recebe os 10 mandamentos, etc. Mas começa a se observar que o povo está um pouco disperso. Então, entende-se que Deus falou assim. Ele não falou isso, mas entende-se, né, nas entrelinhas. Que ele precisaria habitar no meio do povo, não na alta montanha, né? Então ele manda construir um templo, que é chamado de tabernáculo, uma cabana, né? Então Deus começa, ali no capítulo 20 alguma coisa, 25 por aí, começa a dar instrução de como construir essa tenda. A gente vai até fazer isso num outro estudo, né? As medidas, o que teria que ter o candelabro, o que teria que ter a Arca da Aliança, enfim, tudo. E no capítulo 28, Êxodo 28, Deus fala com Moisés, né? Aqui quando a gente fala Deus, a gente sabe que é uma manifestação mediúnica, que são os emissários do Cristo, se não o próprio Cristo, né? Não é o próprio Deus que está falando, mas enfim. No capítulo 28, Deus fala para Moisés, ó, seu irmão Arão e seus descendentes vão ser encarregados por essa parte religiosa, de cuidar do tabernáculo, enfim. Aí, então, desde então, toda a descendência de Arão ficou, ficou como os sacerdotes do templo. Só queria comentar que os sacerdotes eram milhares, então tinham turnos. Na época de, de Salomão, de Davi, eram tantos que dividiram em 24 turnos. Então, é, cada mês era dividido em 2 turnos, enfim. Só para entender que não eram os mesmos sacerdotes que ficavam no todo. Então era comum, como a gente vê, por exemplo, no relato de Zacarias, que é o pai de João Batista, por exemplo, ele vai trabalhar no templo, aí de determinado momento ele volta para casa até a Isabel ficar grávida, ou por exemplo, uma parábola do bom samaritano, que fala que o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó, porque provavelmente eles tinham feito o seu trabalho, estavam voltando para casa. Então, os sacerdotes e os levitas tinham trabalhos convencionais o resto do ano, e por ser uma descendência especial, fazer esse trabalho no templo uma semana do ano, né? Posição das grandes festas, que aí convocavam mais gente, por exemplo, a Páscoa, então a demanda era maior, então con convocavam um contingente maior para aqueles sacerdotes, né, pro templo. Acho que era isso, né? Tá ótimo. Isso, e tem muita coisa, né, que a gente vai aprofundar. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo só sobre relacionado a essas questões da vida, do dia a dia do templo, da vida dos sacerdotes, como o André falou aí. Por exemplo, o André falou, eles tinham os seus ofícios, não eram só sacerdotes, porque envolve também a questão de que o templo gerava um recurso financeiro para eles, mas não era suficiente. Então, eles precisavam buscar, nos dias que eles não tivessem designados para atuar no templo, nos outros, buscar um ofício para sobreviver, né, amigo? A gente vai aprofundar isso. O único que era integrar o ano todo era o sumo sacerdote. Aí Sumo não mudar, mas sacerdote. os sacerdotes tinham geralmente um ofício paralelo, né? Enfim. E o sumo sacerdote não precisava porque esse ganhava bem. É, tem até indícios que. Não sei se vocês lembram aquela passagem que tem os vendilhões do templo, etc. Dizem que para vender os animais ali no templo, enfim, tudo rolava uma propina. Então, quer dizer, se ganhava no gasofilácio, que se lembra da moça que doou a menor moedinha, a última, né? Que eram umas doações, tinha os cambistas, né, que trocavam as moedas, tinha as vendas de animais, quer dizer, o templo tinha toda uma renda paralela, assim, que nem sempre era muito lícita, vamos dizer assim. Então, Era um grande centro comercial também, né? sim, sim. É porque o pessoal vinha de longe, não tinha como trazer um animal de longe, ou pronto, você não pode usar uma moeda pagã aqui no templo. Então, o templo tinha uma moeda à parte, então tinha toda uma casa de câmbio que tinha toda uma exploração. Então, quer dizer, era todo um comércio também, com certeza. A cidade girava em torno disso, né? Imagina as estalagens na época de festas, o comércio devia impulsionar, tudo girava em torno de Jerusalém, em volta do templo, né? Então era importantíssimo. E, obviamente, como a criatura humana é corruptível, também ó, existia caso de corrupção nessa época, né? E esse é uma das interpretações, entendimentos que te mostra aquele Jesus expulsando os cambistas, né? Os vendedores ali do templo, enfim. Aí.
Bom, então, sacerdote, isso aí a gente estava tudo falando só que somente podia ser descendente de Arão. Não podiam ter nenhum tipo de doença física ou mental, né? As doenças eram consideradas como impuras, né? Transformavam o corpo da pessoa como impuro. Então, para ser um sacerdote, você não podia ser impuro, você tinha que ser puro. E E também por causa que doença era considerado um castigo de Deus, por causa que se tá sendo, pode ser uma doença, um lepra, que for, né? Porque doença está for, sendo punido, tá sendo punido por Deus. Então, como vai ser uma pessoa, um sacerdote perante o povo com Deus, se é uma pessoa que é pecadora, né? está sendo punida por alguma coisa, né? É, exato. Isso é muito interessante. E eram considerados como uma classe sagrada, né? Daí também essa ideia vem dessa história resumida que a gente contou aqui sobre Arão, né? Porque aí ele passou a falar também por Deus, né? Então daí era considerado sagrado, né? E É um se um era intermediário entre sagrado Deus e os homens, né? entre Deus e o nome, se um era sagrado, a sua descendência também tinha uma importância. Bom, sumo Com relação ao item interior, essa falou que é interessante, e é mesmo, por causa que até hoje a gente tem esse atavismo de, se eu tô com determinada doença, Deus tá me castigando. Então, quer dizer, até hoje a gente traz esse resquício no nosso inconsciente, por mais que a gente sabe conhecimento que a doença não é um castigo divino, até hoje a gente tem, né, essa tendência. Mas é um é, assunto para outro dia, né? isso é muito interessante mesmo, até hoje. É, então, É, eram considerados, tá, sumo sacerdote. Bom, maior posto no templo e no sinédrio, como nós falamos no slide anterior. Presidia os principais eventos religiosos. Somente ele entrava no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos, rapidamente falando? Foi o que o André falou. O templo ele era subdividido, né? E quanto mais as divisões iam se diminuindo, né? internos, mais interno. Mais interno, isso se tornando mais interno, ia também reduzindo a quantidade de pessoas que poderiam entrar ali. E no Santos dos Santos, que representava aquilo que o André falou, na época do tabernáculo, era onde A ficava, presença divina, né? É onde Deus habitava, basicamente. onde Deus habitava. Eles entendiam isso. Ali ninguém entrava. Só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, que era o dia do perdão, para fazer a oferenda ali no Isso, Yom para Kippur. Deus, né? E era tão importante isso de ninguém entrar que tem um texto de uma moça que a gente gosta muito ali em Israel, né? Que ela falando sobre esse Santo dos Santos, ela conta para gente que e a gente vê isso também em outros textos, né? Quando era o dia do perdão, né? Que o sumo sacerdote ia entrar, ele precisava vestir uma roupa especial e nessa roupa era cheia de sininhos, uns sininhos pequenininhos assim. Ela até mostra no vídeo dela um sininho Acharam, desse né? que acharam numa escavação, acharam um sininho, né? E a roupa dele era cheia desses sininhos. Por quê? Porque enquanto ele se movimentasse lá dentro, os sininhos estavam se movimentando, era o sinal de que ele estava vivo, estava andando, estava bem. Se parasse o som dos sininhos, ele ou teria tido um mal súbito, tinha morrido lá dentro, ou ele desmaiou, qualquer coisa desse sentido. Ninguém ia poder entrar para salvar ele, para tirar ele de lá. Aí o que eles faziam também? Amarravam uma corda. Aí eu não sei, uns dizem na cintura, outros dizem no braço, cada um fala no lugar. Mas amarravam uma corda, porque se cessasse o barulho do sininho, eles puxavam ele pela corda. Porque nem assim podia entrar alguém lá, né, André? Isso é bem interessante também, né? Sim, sim. Tinha uma cortina, né, que separava o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães sem fermento, o candelabro. Aí tinha uma cortina bem grossa, que é a mesma cortina que é citada no Evangelho, que quando Jesus está na cruz, que se rasga de cima a baixo. Então é como se não tinha mais essa divisória entre Deus e o resto do povo. É um dos símbolos dessa questão, né? Quando a gente for trabalhar, a gente vê que desde o tabernáculo tinha essa cortina. Aqui no templo, que essa parte mais alto era o lugar santo dos santos, né? O lugar santíssimo, também tem essa denominação, né? E lá, anteriormente, ficava a Arca da Aliança e tal. Mas na época de Jesus já não tinha mais. Como o primeiro templo foi destruído, provavelmente o povo da Babilônia deve ter levado a arca derretido em ouro, enfim. Aqui era mais simbólico, né?
nessa época. Isso é um mistério até hoje. Ninguém É, sabe onde foram parar os itens da Arca da Aliança, nem a própria Arca, nem o né? Indiana Jones na busca da Arca da Aliança. Não, o pessoal discute, porque tem uma igreja na África que fala, não, tem uma Arca da Aliança. Outros falam, não, quando ouviu que ia ter a invasão de Nabucodonosor, enterraram a arca embaixo do templo. Mas eu acho, a minha questão é que, assim, ele é tão santo que eu não acho que eles iam tocar na Arca da Aliança, porque ninguém entrava lá no Santo dos Santos. Então, eles devem ter, os babilônios devem ter invadido lá o templo, viu um negócio de ouro, mas não significava nada, derreteu e sumiu, né? Isso é até bom, por causa que a nossa religiosidade até então estava muito presa a questões materiais. Deus era aquela arca, era as tábuas da lei e tal. E a gente sabe que as leis não estão fora, não estão na tábua, estão dentro de nós, né? Então é muito curioso. Talvez foi até uma providência divina, né? Esse Sim, sumiço da arca. sim, sim. Bom, então, Tem até um estudo à parte, né, fazendo uma correlação entre o templo com nós, né? E o Santo aham, dos Santos é a nossa consciência, por causa que onde estão as leis divinas, a nossa presença divina, enfim. Então, todos esses pátios também representam parte de nós. É muito curioso quando a gente chega, é, poder falar depois. esse estudo é um estudo muito legal, né? A gente fazer Isso. também. Então, somente ele entrava no Santo dos Santos. No início, o cargo de sumo sacerdote era hereditário. Depois passou a ser por indicação de Roma, né? Porque Roma, como era um cargo que dirigia o povo, Roma não mexeu, não destituiu, não desfez, nada disso, né? Nenhuma questão dessa ligada à religiosidade do povo judeu. Roma mexeu, mas se é o cargo mais importante, eu quero ter influência nele. E aí passou, né, a indicar quem seria o sumo sacerdote. E a gente tem nos textos, inclusive do Novo Testamento, que Caifás era o sumo sacerdote no tempo de Jesus, né? Apesar que também se cita também Anás, né? Que seu sogro Anás, que era o É, sumo sacerdote anterior que, em tese, entende-se que foi deposto, né? Porque era um cargo político, infelizmente, como diz aqui, né? A maior parte dos sumos sacerdotes era do partido dos saduceus, que era um partido muito mais político do que religioso. Acho que a Elaine falou no outro estudo, né, que eles não acreditavam em vida após a morte. Até Kardec fala, eles eram materialistas daquela época. Então eles tinham muito mais questão de fazer um meio termo ali com Roma, deixar tudo bem e tal, né? E nessa época tinha dois sumos sacerdotes. Alguns consideram como se fossem dois, que eram Anás e Caifás. Mas o oficial mesmo nessa época era o Caifás. Apesar que Anás. Lembrando que Jesus é preso, é levado primeiro para Anás. Anás conversa com Jesus, é levado para Caifás, conversa. Depois é levado para o Sinédrio. Depois é levado para Pilatos. Depois é levado para Herodes Antipas. Depois volta a Pilatos. Quer dizer, há todo um passeio de passar pelo poder judaico, poder romano, poder, enfim, todos os poderes possíveis, né? Para ser julgado. a ser julgado. Ó, isso aí que a gente tá, que o André falou, que Jesus, quando foi preso, né, foi levado a Anás, depois a Caifás, quem tiver interesse de ver, tá lá em João, capítulo 18, né? No Isso. Evangelho de João, capítulo 18, está descrito lá essa prisão de Jesus. Isso de madrugada, tipo, não, nem esperaram, porque tinham todo o interesse em prender para não gerar revolta no meio da madrugada. E, quer dizer, primeiro é levado ali pro seu palácio, para vocês terem ideia como o cargo de sumo sacerdote ganhava bem. Tanto Anás quanto Caifás tinham palácios em Jerusalém, eram um Não era pouquinho nem ricos, casa, vamos dizer né? Eram assim. palácios. Eram palácios, É. dizer que eram figuras importantes, né? E E eles era, foram, muitos acham que eles foram presos por soldado. Jesus foi preso por soldado romano, não. Porque no templo, no Sinédrio, né, tinham soldados também. as guardas, que eram um grupo de levitas, que a gente ia falar agora. Isso, que Tinha era o os grupo de guardas do templo. levitas. Eles é que prenderam Jesus, né? Ó, Sim. então vamos lá, direto para levitas. Cuidados com a manutenção do templo, e aí tinha os grupos de porteiros, de músico, policiamento, como a gente falava aqui. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi também, assim, né, como Arão também era descendente de Levi, né, Miguel? Exato. Os levitas eram os zeladores do templo, assim como os sacerdotes
tinham seus turnos também, né? Mas faziam um trabalho de mais zeladoria. A gente tem que lembrar, por exemplo, é muito interessante, mas tinha música ao vivo no tempo, então tinha o pessoal tocando música, tinha o levita que tocava eu esqueci o nome, não é aquele chifre de carneiro que eles tocam, eu esqueci agora o nome. É chofar, né? Não Eu sei. esqueci. Mas para convocar o povo, tá na hora do Shabá, então tocava a trombeta lá. Não lembro, acho que é chofar, não lembro. Mas tinha tudo, cuidava das portarias, da guarda do templo, toda essa parte mais material que não envolvesse os sacrifícios, eram os levitas que faziam. E a gente não tem nome de nenhum levita famoso. O que a gente lembra é do Parábola do Bom Samaritano de novo, né? Que descia o sacerdote, o levita pela estrada, indo de Jerusalém para Jericó tal. Mas de nome, de personagem famoso, a gente não conhece, né? Sacerdote a gente conhece, por exemplo, Zacarias, pai de João Batista. Chama um sacerdote, a gente conhece Caifás, né? Mas levitas, acho que não conhece nenhum, Também não me né? recordo, não. Nem no Boa Nova, eu acho que. Acho que não Não me também. recordo. Bom, então aqui essa é a formação do Templo de Jerusalém. Agora vamos para o Sinédrio. Eita, ficou tudo fora de ordem. Tá. Ixi, Vamos volta lá. para o Sinédrio. Bom, colocamos um resumo aqui, ó. O Talmud, o que que era o Talmud, né? É, era uma transcrição dos discursos, a gente pode falar assim, das interpretações Dos das ensinamentos, leis né? e dos ensinamentos, né? Dos Era a rabinos. transcrição dos ensinamentos da lei, dos conselhos, né? Daqueles que estudavam a lei, que era a Torá, né? Que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles estudavam, liam, e aí ficavam comentando, né? E aí o comentário se transformava em anotações, e aí se criou o Talmud. Isso. O Talmud identifica duas classes de corte de rabinos chamada Sinédrio. O grande Sinédrio e o Sinédrio menor. Cada cidade poderia ter seu próprio Sinédrio menor, de 23 juízes, mas poderia haver somente um grande Sinédrio de 71 juízes, que também funcionava como Suprema Corte, julgando apelações dos casos dos sinédrios menores. O que eles estão falando aqui? O grande sinédrio era esse que a gente falou, que ficava em Jerusalém, ou dentro naquela parte do templo, ou acoplado do lado de fora, era o que ficava em Jerusalém, era o grande sinédrio, e tinha essa formação de 71 juízes, né? Porque É como 70, a gente tem em Brasília o STF, né? É tipo exatamente, o grande Supremo, a sinédrio. Suprema Corte. Por que 71? Porque era uma corte de julgamento, né? E para uma corte de julgamento você não pode ter um número par, porque Vai dar precisa, empate. não pode dar empate, né? Tem que ter alguém que desempata. Então, 71 juízes. E cada cidade podia ter também o seu sinédrio menor com 23 juízes. E eles também faziam julgamentos, e o sinédrio maior, né, o grande sinédrio, o sinédrio de Jerusalém, também funcionava como o que hoje a gente conhece a segunda instância de julgamento do judiciário. O que era julgado nos sinédrios menores, quem tivesse direito de recorrer, poderia recorrer ao sinédrio maior para ser julgado por essa grande assembleia de 71 juízes. É isso. Jesus já foi direto pro grande sinédrio, nem passou pelos pequenos, Já coitados. foi. Mas isso aí a gente chama de foro privilegiado. Ah. É o filho de Deus, pode, então. É o foro privilegiado. Já foi lá para a instância grande. Altas instâncias. É legal falar que, não sei se você fala, mas eles se sentavam em semicírculo, como tá aqui na imagem, né? Para todos poderem se ver. Então, o acusado esse de preto aqui ficava no meio, né, sendo acusado. Até no julgamento de Jesus, nossa, tem cenas que um rasga a roupa, quase que acha que é profanação, o outro vai lá e bate na cara de Jesus, cospe, assim. Então, é um negócio, por mais que era em nome de Deus, não era muito ético, muitas vezes, né? Não era muito santo, né? É como se fosse, tem pessoal que faz reunião, faz até o Pai Nosso antes, aí começa a reunião, começa a brigar, discutir, começa a sair no tapa, isso porque a reunião faz até a oração.
com- reunião de condomínio, o pessoal faz até prece, mas quando vai ver, o negócio sai. E aqui também tinha as discussões, né? Boas discussões. Muito. Só lembrando que aqui o Sinédrio era formado tanto por membros do partido dos saduceus quanto dos fariseus. Os saduceus eram mais presentes por causa mais da política, os fariseus eram mais da religião tal. Mas os dois eram bem presentes. Um sacerdote como grande representante geralmente era saduceu, né? Bom, Coordenado. vamos lá. Então, nós já vimos lá, né, que sumo sacerdote e sacerdote funcionavam também no sinédrio, funcionavam no templo, tinham as funções do templo, funcionavam, que eu digo, tinham funções, tá? E também tinham funções no sinédrio. Porém, no sinédrio nós tínhamos mais como é que eu vou dizer? Duas Duas nomenclaturas, classes, duas. duas funções, né? Que eram os doutores da lei e escribas, que é a mesma coisa, né? E aí a gente também estava comentando aqui, eu e o André, tem texto, mas na grande maioria é a mesma coisa. Os nomes querem dizer a mesma coisa. Tem texto que difere um do outro, mas vamos ver aqui. Inicialmente, os escribas eram responsáveis por escrever, registrar e copiar os textos, né? Era uma atividade que não era para todos, porque escrever não era para todo mundo, era muito difícil, porque teria que aprender, né? E Tinha que era caro, aprender, né? era muito caro, porque papel, por exemplo, né? Não era como o nosso papel, tinham dois tipos, né? Tinha o papiro e tinha o pergaminho. Os dois eram muito caros, né? O pergaminho era da pele de cordeiro, né, André? E o Isso. papiro vinha da planta, Da planta. papiro, que tem esse nome, e para E também, trabalhar. e também tinha que preparar tinta. Tipo, não era, ele nem ia pra papelaria, comprava papel, tinta, não é assim que funcionava. O negócio, além da instrução de saber ler e escrever, que era para poucos, né? Então, o escriba, te vê que sempre foi importante no Egito, no Israel, qualquer nação, os escribas sempre foram muito importantes, por causa que era um grupo seleto de intelectuais que sabiam ler e escrever, né? De um E acesso. era, era O muito Haroldo fala que é uma caro. arte. O trabalho deles era tão caro que quando você pega um texto antigo e feito por um escriba, você vai ver que ele é muito bem formatado. As letras, elas são muito bem encaixadas na horizontal e na vertical. Por quê? Porque eles cobravam por letra, né, amigo? Então, eles colocavam uma carreira em cima, é isso, não é? Que eu tô falando. Isso. E não Colocavam tinha uma. espaçamento. Hã? Você pega os manuscritos antigos, por exemplo, do Novo Testamento em grego, por exemplo, não tem espaçamento entre palavras. Não tem Para espaço. caber mais, eles grudavam todas as palavras, não tinha pontuação, não tinha nada, eles colavam as palavras, né? Isso era para aproveitar o mesmo papel com uma grande quantidade de escrita, e Isso. a questão de ser muito bem alinhado era para contar quantas palavras, letras tinham ali, porque eles cobravam por letra para fazer uma cópia. Multiplica a coluna por linha, né? E cobrava. Multiplicava a coluna, a linha pela coluna, e aí dava a quantidade de letras que ele usou ali, e aí o valor que ele ia cobrar. Isso é muito interessante também. Então, era uma atividade muito especial. E aí, o que resultou disso? Com o tempo, depois de muito escrever, porque você escrevia, você entendia, né? Acabava estudando o que você estava escrevendo, você estava copiando ali. Eles se tornaram grandes conhecedores da lei. E aí eles passaram a ensinar também, né? Com o tempo se transformaram em doutores da lei por se tornarem grandes conhecedores, passaram a ensinar, e alguns formaram grandes escolas rabínicas. A gente vai ver aqui um deles, porque tem ligação com a história de Saulo, que é a nosso interesse maior aqui, que foi Gamaliel, né? Gamaliel até hoje ele é muito respeitado pelos judeus, muitos textos fora da doutrina espírita, né? Na doutrina judaica mesmo, falando sobre o grande rabino Gamaliel, que era, vou passar logo aqui para O ele. neto de Iléu, que o seu avô, sim, foi mais importante, não que Gamaliel não fosse, mas Iléu tinha duas grandes escolas. Aí de Iléu, que era mais paz e amor, mais misericórdia tal, que resumia a lei, fazer aos outros só aquilo que gostaria que fizesse consigo, e a de Shammai, que era meio que, não, é mais rígido, não tem que seguir mais rígido e tal, né?
Isso aí. Você pulou? Passei logo para cá, porque a gente já falou tudo ali, ó. Então, o Sinédrio era essa a formação do Sinédrio. Sumo É, sacerdote. a gente podia falar, por exemplo, que os escribas. É que assim, a questão judaica sofreu muitas etapas. E uma delas foi quando teve o exílio para Babilônia. Nabucodonosor destruiu o templo, a vida era centrada no templo. Então os judeus estavam na Babilônia e sem um templo. O que eles começaram a criar? As sinagogas. Hoje em dia a gente conhece sinagogas, que eram como se fossem pequenos templos, né? Não era pequeno templo porque não fazia sacrifício, mas era ensinado. Mas precisava de alguém para ensinar. Quem que ia ensinar? Então pegaram justamente aqueles que eram mais letrados, que conheciam mais, né? Eles começaram a se especializar, esses escribas, não só em copiar, claro, na época de Jesus também tinha esses escribas que só copiavam, mas também em interpretar a lei, né? Pegar, olha só, olha, isso aqui cabe para tal coisa, isso aqui para tal coisa. Então, nessa época, os doutores da lei ou escribas, eles trabalhavam tanto no Sinédrio, como nas sinagogas em cada cidadezinha, não só em Israel, na Palestina ali, mas tudo o Império Romano onde tinha a sinagoga. Eles também, também eles na rua falando pro povo, né, ensinando, trazendo interpretações, como se fosse assim, como aplicar para os nossos dias. Então eles faziam as suas interpretações, né? E os anciões, né, Helene? Você Ah, é. estava até Isso, a comentando gente esqueceu de que, falar dos. que veio da época de Moisés também, que você estava comentando, né? Isso vem da época de Moisés. Por quê? Em determinado momento, Moisés faz uma reclamação com Deus que ele não está dando conta de organizar, de dirigir o povo, né? E aí ele fala que ele está preocupado com isso. E aí Deus fala para ele, ó, reúne um ancião de cada tribo e ele ficará responsável, serão seus auxiliares e ficarão responsável por transmitir e coordenar as tribos com você. Daí veio a cultura dos anciãos, né, que é trazida até os tempos de hoje. Diferente da nossa sociedade, né, lá eles têm uma representatividade muito grande, muito respeitados, né? E isso seguiu até, a gente está falando de Moisés, né? Isso seguiu até o templo, até o tempo de Jesus, porque no Sinédrio os anciãos tinham palavra também, que eram os Sim. mais antigos da sociedade, né, Era a menino? voz da experiência, né? A O voz da sumo sacerdote e o sacerdote eram hereditários, mas o doutor da lei podia vir de qualquer tribo, claro, né? A gente vai ver que o grande sacerdote, o grande doutor da lei, Paulo Tarso, que a gente vai ver daqui a pouco, é da tribo de Benjamim, que não é da tribo de Levi, etc. Quer dizer, é de estudo. Já os anciões não precisa nem vir da tribo de Levi, de Arão, não precisa ter estudo, mas só a questão da sabedoria de ser uma pessoa já de idade mais vivida já dava certo aval para ele, mesmo não só no Sinédrio, mas nas pequenas sinagogas, né? Os anciões eram muito respeitados e não só no povo judeu, né? A gente vai ver que em várias culturas, a gente estava comentando agora há pouco, né? Entre os indígenas eu vejo isso, não só no Brasil, mas na África. Em várias culturas, os mais velhos têm uma voz muito forte, né? São escutados. Por mais que às vezes tenha uma pessoa que tem uma titularidade muito alta, que seja jovem, mesmo assim o ancião é sempre escutado, mesmo que não tenha uma formação, mas pela sabedoria, pela experiência de vida, tem uma carga forte, né? tem uma representatividade, né? Representatividade, isso. Bom, então aqui a gente terminou o Sinédrio. Falando, Só, né? só uma observação que é te ver como que era uma sociedade bem patriarcal, porque tudo que a gente falou até agora é só cargo de homem, né? Homem, A mulher não tinha vez nenhuma aqui. de Nem jeito no Sinédrio, nem nenhum, no templo, nem na sinagoga, nem onde for, né? nenhuma. Não tinha nem. Podiam nem entrar, né? Só tinha o pátio das mulheres, mas era diferente do pátio dos homens. Separado. E Gamaliel, o André até já falou um pouquinho sobre Gamaliel, né? Foi o neto do grande educador Hilel, o ancião. Hilel era chamado de o ancião, ou seja, de todos os experientes, ele era o mais experiente. Líder dentre as autoridades do Sinédrio de meados do século I. Reconhecido mestre e doutor da lei. Coloquei ali a Torá. Morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo, não viu então a destruição do segundo templo de Jerusalém. No Talmud, Gamaliel tem o título de Rabã, quer dizer, um grande rabino.
um título dado ao rabino superior, presidente do Sinédrio. Aí o André bem pontuou aqui, não confundir, né, com o sumo sacerdote, porque não tem nada a ver, né, amigo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Presidente do Sinédrio, da qual, porque lembra, o sumo sacerdote presidia as sessões do Sinédrio, mas ele não era sumo sacerdote, ele era só o líder é, dos doutores da lei. Era uma referência, né? Uma Era como se referência. fosse, os Doutor Talês era um referencial para os outros, né? Era um dos, né? Tanto é que até Atos dos Apóstolos, capítulo 5 até o trecho chama Sabedoria de Gamaliel, para mostrar que eles estão julgando dois discípulos de Jesus, né? A gente pode até entrar depois ao caso e tal, mas em determinado momento Gamaliel levanta a voz e todo mundo se cala para ouvir Gamaliel. E Gamaliel fala: Ó, se esses homens forem representantes de Deus, a gente está lutando contra o próprio Deus. Se não for de Deus, vai acabar de qualquer forma. Então já mostra a amorosidade deles, porque não tinha essa, vamos condenar esses homens do caminho e tal, e também essa sabedoria, né? Ó, será que a gente está lutando contra o próprio Deus? Porque se a gente está acabando com eles e eles forem de Deus, aí a gente está lutando contra o próprio Deus, né? Então mostra que o Gamaliel essa amorosidade já tinha puxado do vô também, e já tinha essa inclinação, o cara já começou a aceitar. A gente já estudou no Paulo Estevão nas terças-feiras que Gamaliel conhecia a Casa do Caminho, conhecia Simão Pedro, ganhou uma cópia das anotações de Levi. Então, assim, dá pra ver que é um espírito com a mente meio aberta, não era uma pessoa muito fechada, né? Muito legal isso dele. Muito, muito, muito. Você falou, né, dele. Na hora que você Era o estava oposto dos pupilos, né? O é, pupilo dele, Saulo, era tudo, não, preciso defender a lei e tal. Gamaliel não, nem Gamaliel parece que era discípulo, que foi discípulo dele, né? Quando é você estava falando do comportamento dele, eu pensei numa única palavra, humildade. Né? verdade. Humildade, que é a característica dos verdadeiros grandes sábios, né? Então ele tinha todo o conhecimento, tinha toda a experiência, mas acima de tudo ele tinha essa humildade de olhar e falar, olha, pode ser que eles estejam certos, sim. Foi quando o André falou, os outros enxergavam, quem é esses galileus com essas Esses roupas, pescadores aí que achando que fala em nome de Deus, que é isso? Não são ninguém. com essas roupas, com esse povo doente, essas mulheres abandonadas, essas crianças abandonadas aí, que não pode ser. Gamaliel já não, né? Ele olhou, não olhou para esse aspecto, né? Teve a humildade de falar, olha, pode ser que de fato eles estejam falando de Deus mesmo e do Messias, né? É a parte de Deus, é. E mesmo depois, né, a gente vê no Paulo Estevão, a gente ainda não chegou nessa parte, a humildade de Gamaliel de ir lá para a tendazinha no deserto, lá para ficar isolado, para ficar só estudando, se afastando dessas partes mais de Jerusalém, mais políticas, mais religiosas, né? Porque Quando ele ele já se achava percebeu, velho. né, que de fato Jesus tinha de fato, né, era de fato o Messias, mas aí até na fala dele de Paulo Estevão ele fala, mas eu não tenho mais idade nem forças para trazer esse pensamento, então eu prefiro me afastar. E aí foi dado como louco, né? Ficou maluco. Muito bom. Imagina se ele fosse jovem, ele teria se tornado cristão, Nossa, provavelmente, ia se tornar um grande. E da sabedoria dele, nossa, poderia ser um gigante, né? bom, no Talmud Gamaliel, já li essa parte aqui. Primeiro dos 7 nomeados líderes da escola de Hillel, que tiveram este título, é considerado o autor de alguns decretos legais que afetam o bem-estar da comunidade e que regulam certas questões relativas a direitos conjugais. Então, esse trechinho aqui está mostrando que ele não só interpretava e ensinava, como também fazia pequenas legislações, né? Pequenas leis de condução ali de fatores menores da sociedade. Porque, por exemplo, as questões de. Tem até um texto que eu li interessante, que nem é de Gamaliel, não, mas de Léo, né? Ele tinha um espírito conciliador, mais do que de julgar, né? Mais do que de julgar com o ímpeto de falar quem estava certo, quem estava errado, ele tinha mais o ímpeto de conciliar. Tem uma passagem Sim. dele que um casal que estava se separando é levado a ele para que ele dissesse os direitos ali, né? Como se fosse uma audiência de separação. E aí ele reconcilia esse casal, né?
E isso é muito interessante, né, André? Você conhece esse texto? Esse especificamente não, eu sei daquela história do que o rapaz procurou, ah, procurando um resumo, né? Eu quero que você resuma toda a Torá no tempo que você fica Ah, é, numa perna só. E o Shammai falou, não, isso é impossível, nossa, não tem como resumir tudo a Torá tal. Já o Ilhéu, não, tudo manso, ele basta que faça aos outros aquilo que você faça a si mesmo. O resto é comentário. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Mas eu queria só lembrar que, pela doutrina espírita, a gente tem outro conhecimento também, que Léo estava presente, era um dos que tiveram presentes na história do Brasil. No hum, descobrimento, um dos grandes navegadores é uma das encarnações de Léo. Então vale a pena depois comentar para ver. Então, quer dizer, dá para ver que ele já tinha proximidade com o próprio Cristo, né, nessa época. Porque, assim, e Léo, nessa época antes de Jesus, eu entendo, minha opinião, é que não é citado isso em nenhuma fonte, mas ele, de certa forma, ele veio cerca de alguns décadas antes de Jesus. Eu entendo que ele seria um precursor de Jesus, porque ele com essa visão amorosa já veio que apacentar aqueles corações, com essa visão amorosa, um judaísmo não tão rígido, mais amoroso. Então, eu acredito que veio uma geração de judeus, graças a Hillel, depois com Gamaliel, que foi muito mais facilitada para receber Jesus, sabe? Por causa que era mais em sintonia, que eu tive o ensinamento de Léo, é quase uma ponte para Jesus, vamos dizer assim, né? muito, eu também concordo com você. Acho essa leitura sua muito pertinente, muito interessante. É porque a gente costuma ver os grandes enviados, né, como os discípulos, João Batista, né? Depois Ah, mas todos os Saulo. lugares, né? Mas To- tem muitos outros até hoje, né? Na nossa história a gente vê quantos enviados, até anônimos, mas que fizeram grandes, né, feitos. Eu Não concordo. só na religião, né? Na ciência, Nossa, grandes médicos, cientistas, professores, tem emissários em todas as culturas, né? Deus não é cristão, Deus quer dizer, tem em todos os lugares, né? A verdade é universal, então a gente vê que, independente da cultura, a gente vê que tem mais pontos de semelhança do que divergência, né? A gente que gosta de rotular as coisas, colocar em embalagens nosso separadas, orgulho é mas nossa vaidade, né? Todo mundo quer colocar exato. seu rótulo, né? Eu percebo que, não sei se vocês concordam, mas quanto mais o espírito cresce, mais ele fica ecumênico. Já repararam isso? Assim, minha opinião, essas grandes lideranças, eles têm muita facilidade de ir de uma religião para outra, conversar Uhum, com outras lideranças. A gente uhum. vê isso no Papa Francisco, a gente vê isso no Dalai Lama. Eu estava vendo um documentário no Netflix, o encontro do Dalai Lama com Desmond Tutu. Nossa, que beleza! Uma representante da igreja anglicana com representante do, do budismo, né, tibetano. E é muito bonito, eles se beijam, o Dalai Lama come a hóstia do padre do Desmond Tutu. Quer dizer, é tão bonita essa união, tipo assim, eles não viam fronteiras, conversavam como irmãos, não tinha essa questão de, não, eu sou budista, você é anglicano, não tinha isso. A gente vê um Chico que conversava com outras pessoas, ou outras lideranças religiosas que te vê que vão para um campo, vão para o outro, um padre Júlio Lancelotti hoje em dia que eu vejo que comunica com outras lideranças protestantes, católicas, enfim, né? É muito É, bonito isso, muito eu acho. interessante mesmo, muito interessante Porque mesmo. sai da caixinha, né? Tipo assim, Deus é meu, minha Caixinha, propriedade da minha igreja. é. Não, é toda. Eu acho muito lindo isso. Meu Deus, né? É. Bom, e agora vamos pegar tudo isso que nós falamos aqui e vamos situar Saulo nessa grande história que a gente contou, né? Quem era Saulo nisso tudo? Primeira descendência. Saulo, então, era um israelita da tribo de Benjamim, né, amigo? Por isso, vai, Que fala. naquela divisão lá ficou no Reino do Sul, né? Ficava ali perto de Judá, né? Tal. E a gente estava até conversando que eu já vi pessoas falando, não, que Paulo de Tarso era sacerdote. Não, ele não era sacerdote, porque ele teria que vir da tribo de Levi, consequentemente de Arão depois, né? Mas ele é da tribo de Benjamim, né? É Então, ele nunca diferente. poderia chegar a ser sacerdote. Ele poderia Não podia. chegar a ser, como de fato era, né, um grande doutor da lei. Aí sim, Mas sacerdote não, por conta dessa descendência. isso. Ele era daqueles segmentos que a gente viu, né? É,
falando dos segmentos religiosos dos judeus, ele era um fariseu. E isso está lá em Acho que é Atos, Filipenses, né? isso, e Atos 23, capítulo 6, Isso. onde ele mesmo fala, tá? Foi um fariseu. Que foi um fariseu da tribo de Benjamim. Isso ele mesmo que fala. Olha, no primeiro é carta aos Romanos e Filipenses no segundo. Isso. Era um discípulo de Gamaliel. E aí, por isso que a gente fez questão de trazer a importância de Gamaliel na história, né? Porque ele era discípulo daquele que era o mais importante, que substituiu o mais importante de todos, né? Então, nós vamos ver nos próximos estudos, num diálogo dele com o amigo Sadoc, ele falando que tinha grande influência com Gamaliel, que o pai dele estava tratando com Gamaliel para que ele retornasse para Jerusalém, né? Então E ele pretendia ocupar o lugar de Gamaliel no Sinédrio. ocupar o lugar de Gamaliel no Sinédrio. Então por isso que a gente quis trazer Gamaliel para vocês verem a importância disso. Isso está lá também em Atos, capítulo 22, versículo 30. E é curioso que gosta. Acho que vale a pena repetir, que eu nunca tinha pensado nisso, é que me veio essa intenção agora há pouco mesmo, que a gente comentou. Gamaliel tinha uma personalidade, Saulo tinha outra. Eles meio que se divergem num ponto, mas depois, quando Saulo se converte, voltam a se unir de ver essa diferença, né? Muito curioso. A Helene assistindo uma série chamada The Chosen, e também mostra uma questão similar a essa. Eles mostram um personagem que existiu de fato, chamado Nicodemos, que tem aquela conversa com Jesus em João 3, sobre reencarnação e tal. E nessa série, construíram um discípulo de Nicodemos que começa a me divergir de Nicodemos. Nicodemos tem uma visão um pouco mais amorosa, que até já conversar com Jesus, tem um episódio muito bonito que ele conversa com Jesus, né? Sobre entrar no reino dos céus. Mas tinha um discípulo dele que começa a ser muito Saulo de Tarso. Não, eu vou defender, eu quero ser contra esse Jesus, não sei o quê. Eu lembrei disso, é curioso, né? Muito Então, o curioso. discípulo nem sempre segue o mestre. Ensina. Engraçado que a divisão sempre se dá entre o coração, né, e a vaidade, né? É. A Você lembra, sensibilidade. você lembra? É que eu esqueci o nome desse personagem. É ficção, fictício, esse aprendiz de Nicodemos, mas tem, sabe qual é? É um bem rígido que começa a perseguir Jesus, Não, começa. ele tem Né? até Samuel. Chama. É, Samuel, né? acho que é. É. Samuel. Tá bom de memória, hein? Não tô quando eu gosto muito, aí eu gravo. Bom, nasceu em Tarso, né? Daí a sua comum denominação Paulo de Tarso, Que é a capital atual Turquia, né? atual Turquia, né? Que era a capital da província romana da Cilícia. Não existia a Bom, Turquia na época, evidentemente. Lá era Cilícia, né? lá era a Cilícia. Pertencia ao Império Romano. É. Tarso, na época, representava, assim como Alexandria e Atenas, grandes centros da cultura. Tinham as principais escolas da época, né? Que hoje se assemelharia às principais faculdades do mundo. Era lá que tinha. Então, lá eram Era grandes. tipo Harvard, Oxford, não sei. Exatamente, as principais eram lá que estavam. Então Saulo nasceu, né, e viveu e pegou muito dessas culturas, né? Então, literatura, tudo isso, né, além da Filosofia. filosofia, ele era muito culto nisso tudo, né? Porque ele aprendeu é, como é que eu vou dizer, esses ensinos, né? Em Tarso, que era em determinada época, Tarso estava até se sobrepondo a Alexandria e Atenas, estava até Porque ficando. muitos mestres começaram a empatar-se, né? Começaram Teve a ir isso. para Tarso. Tem até um grande quadro, um quadro lindíssimo, que eu não vou saber dizer onde que Esse eu não está. vi. Esse eu não conheço. Hã? Eu não conheço esse quadro. Como que é? Nossa, tem um quadro. Nossa, eu vou trazer depois para te mostrar, para mostrar para o pessoal. Tem um quadro muito lindo que mostra. Agora eu não sei se é de Tarso ou de Atena, mas eu acho que é de Tarso. Todos os grandes nomes que estudaram. Mas é uma cena que junta todo mundo ao mesmo tempo. Só que assim,
são filósofos, né? E grandes professores de Ah, deve ser épocas, Atenas, então. Eu acho que deve ser temos a Atenas, Sócrates, Platão, né? Deve ser. de épocas diversas, mas todo mundo ali no mesmo ambiente. E cada um com uma característica ligada à sua personalidade, né? Muito interessante. Depois eu vou trazer aqui. E Alexandria no Egito, né? Fundado por Alexandre o Grande, tinha a grande biblioteca de Alexandria que infelizmente pegou fogo. E dizem que nós perdemos milhares de anos de conhecimento, que lá tinha muita coisa avançada que a gente só entrou na Idade das Trevas, que é a Idade Média, porque muito conhecimento se perdeu, infelizmente. Teve que a gente redescobrir muita coisa. E eu penso que eu e a Helene gostamos muito de livro atualmente. Talvez seja por causa que a gente estava nessa época, né, Helene? A gente estava queimando os Nossa, livros de tava lá, Alexandria. ó, lendo. É, naquela época era rolo, né? Então era de cabelo assim. É. Ah, era assim, abrir. Tinha os Digo, brincos. André, me empresta um papiro aí para fazer uma anotação. E, inclusive, eu acho que alguns de vocês conhecem a Septuaginta, né? Por quê? Por Ah, causa que o pessoal lá falou, não, a gente precisa de uma tradução da Bíblia hebraica, né? Da Tanakh, que é nosso Antigo Testamento, a Torá, mais os outros escritos, para a gente ter nossa biblioteca. Então eles chamaram 70 sábios judeus, foram lá para Alexandria e começaram a traduzir, só tinha hebraico, né? Do hebraico para o grego, né? E é curioso, por causa que é, o povo hebreu tem muita estima pelo grego depois do hebraico, é claro, né? Porque vê essa segunda tradução, enfim, mas é outro papo. vamos falar das línguas agora, já que você está falando, ó. Ah, Paulo cidadania. possuía cidadania romana. Bom, isso aqui também é uma questão polêmica, né, amigo? Lembra disso? Porque é polêmica por causa que a gente não tem informação. A gente tem que É, lembrar que os historiadores não registraram tudo, né? não registraram tudo. Então, por que é polêmica, né? Porque cidadania romana não era para qualquer um. E não era qualquer situação que você tinha cidadania romana, né? Porque trazia benefícios, né? Porque É, traziam é, muitos benefícios. A gente vai ver, por exemplo, é, na passagem de Paulo, em uma passagem de Paulo Estevão, mais de uma até, que, que Paulo ele coloca: eu sou cidadão romano. Vocês têm certeza que vocês vão continuar fazendo isso? Por quê? Porque quando um cidadão romano era preso, ele tinha direitos diferentes dos outros que não eram, né? Que não tinham cidadania romana. Então, ele não era reconhecido à primeira vista, porque vivia no deserto, né? Viveu no deserto, andava maltrapilho, né? Então, quem olhava para aquele homem de pele queimada, né, mal acabado, não enxergava ali um romano, né? Porque romano tinha outra vestimenta, tinha outra postura, tinha outra, e feições judaicas também, né? Não tinha feição não romana. tinha feição romana, né? Mas aí quando ele falava, eu tenho cidadania romana, aí dava um susto. A gente vai ver esse em Paulo de Tarso, Te ele lembra nem que. fala, pode falar, amigo. Não, pode falar. Não, que ele estava preso em Cesareia de Marítima e ele recorre. Não, então eu quero ser julgado por Nero. Então ele vai para Roma. Só um romano podia fazer isso. Se fosse um Zé Foro qualquer, já teria privilegiado, sido. isso aí é um foro privilegiado. Exato, exato. E aqui há muitos indícios, né? Como ele conquistou isso, né? A, a hipótese que eu e ele ainda mais gostamos é que o pai de Paulo tenha ganhado tipo, como se fosse um presente por ter ajudado as tropas romanas em determinado momento, porque se sabe que em Tarso teve uma revolta, etc. Então, e que muitos daqueles que ajudaram as legiões romanas ganharam como presente a cidadania romana, que era hereditária. Então, o pai ganhou, passa por filho, tal. E a gente vai ver que isso tudo que a gente está contando até agora é tudo muito importante. Ele nasceu em Tarso, uma cidade cosmopolita que tem as culturas muito, que era a cidade de estudos. Essa cidadania romana vai ajudar ele muito no ministério dele. O próximo item que você vai colocar agora, né? Ele fala o grego, que era o inglês da época, além do hebraico, que era a língua litúrgica, enfim. Quer dizer, tudo a gente vai ver que são pecinhas de um quebra-cabeça que vai ser. A gente vai entender por que ele é o vaso escolhido, por que ele. Mesmo o fariseu, por quê? Ele vai se usar desse conhecimento farisaico para falar, por exemplo, na carta aos Hebreus, para seus irmãos de crença, um conhecimento que não é qualquer um que te teria. Precisaria ser um doutor da lei fariseu para ter aqueles conhecimentos, uma visão, enfim. Quando ele fala também, quando ele começa a falar em público, ele causa impressão também por isso, né? Por esse grande conhecimento que ele tinha. Em determinado momento, quando ele está
lá sendo julgado, lá, já na Palestina, né? Ele começa a falar em hebraico, o pessoal toma um susto, porque, como assim, né? Mas também ele falava o grego era muito importante, porque, vamos lembrar que ele era um grande missionário que foi viajando. E, obviamente, ele não ia falar hebraico lá na cidade que ele ia viajando, ele falava o inglês da época. Então, ele falava o grego, ele ia pregando a primeira, segunda, terceira viagem, ele falava em grego, né? Provavelmente, ele era tão sábio que não duvido que ele falava também o latim, que era grego, a língua ali de Roma, que ele falava. O hebraico a gente sabe que ele falava, porque ele lia as escrituras, era um fariseu, doutor da lei, né? Mas não duvido que ele falasse também as outras. Também não. E sabia o ofício de tecelão. Por quê? Porque era o ofício do pai, né? E na cultura a gente vai ver, inclusive nos próximos estudos de Paulo Estevão, nós vamos ver que é, nessa conversa que eu comentei hoje dele com Sadoc, que é o irmão dele, que a gente, irmão, um amigo, a gente vê no capítulo 4, é o capítulo que a gente já vai entrar. Amigo entre. A gente vê que é amigo daqui a pouco vai ver que é amigo entre aspas, porque não é nada. Amigo enquanto ele é um doutor da lei, amigo de Enquanto Gamaliel. interessa é amigo. Depois vai fingir que nem conhece. É. Ele comenta sobre o ofício do pai de tecelão. E ele também tem o ofício de tecelão, porque era da cultura da época, né? O pai, enquanto o filho não tinha idade, enquanto era, como é que eu vou dizer? Precisava viver ali com os pais, né? Passava o ofício de tecelão, o ofício do pai para o filho. Então era comum todo filho ter o mesmo ofício do pai. Depois, Então, o meu fala, mestre aprendeu o ofício com o pai de carpinteiro, por exemplo. Então, exatamente. era super comum, né, passar essas profissões. Era Desde pequeno, né? desde pequeno. Tinha que aprender ali um primeiro ofício, né? Para depois podia até seguir outro, como de fato Saulo seguiu, né, o ofício do doutor da lei. Mas Mas vai ser útil depois, o terceirão vai ser útil, né? depois Você vê vai ser que útil, não né? fosse. Porque quando ele deixa tudo isso de lado, ele vai sobreviver com o ofício de tecelão. Eu só Bom, queria falar que fala isso aí. não é não era necessariamente uma cultura da época, mas é uma cultura judaica. Porque, diferente das outras culturas que eles veem o trabalho braçal como uma coisa de pessoa menor ainda, por isso que tinha escravo. O judeu não. Os judeus, os hebreus, né, sempre viram o trabalho com o próprio suor com muito mérito. Então, eles sempre correram atrás. Até hoje a gente vê o pessoal falando, ah, nossa, os judeus são muito trabalhadores, porque de fato eles correm atrás, são de fato, a gente não vai ver mas judeus são mais esforçados, né? E até hoje, até pouco tempo atrás, isso, na época dos nossos bisavós, no Brasil também, o pessoal importante não fazia nada. Ficava lá no palácio, ficava. Quem fazia coisa era escravo. Ficava lá nas Tecelão, fazendas, né? Fazendo é, nada da vida. fazendo nada, é. Só recentemente que essa questão de todo mundo trabalhar é mais comum, né? E até hoje tem pessoas que vê o trabalho como uma coisa de pouco mérito. E Menor. e a gente vê que pela doutrina espírita que o trabalho é super importante para nossa evolução. Nossa, independente do. Porque para a espiritualidade não tem um trabalho melhor que o outro, porque o trabalho melhor é aquele que nos transforma, né? Então, é importantíssimo, né, de trabalhar, colocar amor no que a gente faz. Pode ser um trabalho do lar também, pode ser um trabalho externo. Independente do trabalho, é um trabalho de burilamento, é uma ferramenta didática, um material didático que a espiritualidade nos usa para nos burilar, né? E o tecelão também é muito importante, eu acho. Por causa que Saulo se converte, não tem mais aquele cargo de doutor da lei, ele vai ali para o deserto com aquele pesca trabalhar como tecelão. Imagina só o quanto ele deve ter meditado ali, trabalhando como tecelão, né? Porque é um trabalho de paciência, tem que passar linha por linha, né? Todo um trabalho artesanal, né? Deve ter sido muito meditativo, eu diria. Não sei se pode Nossa, usar essa palavra. demais. O deserto já tem essa característica, né? De ser um É. local de meditação. Ainda mais tecendo, mais ainda, né? E É, lembrando que Paulo nunca viveu do cristianismo, né? Hoje em dia a gente tem religiosos profissionais, independente de qual liderança. Naquela época, não. Paulo trabalhava de dia como tecelão e à noite ia lá ou para uma casa de alguém para pregar, para falar do evangelho, né? Ou mesmo, é muito legal essa parte dele também. Ele estava trabalhando de tecelão lá durante o dia, passava um cliente, ele começava a falar sobre Jesus, né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer aproveitava também. para evangelizar. Exato. Eu sempre penso isso também. Eu trabalhava no voluntário num sebo, lá de uma instituição espírita.
E passar a pessoa assim, eu me via, eu posso aproveitar a minha oportunidade para falar sobre Jesus. Não precisa esperar a noite, não precisa esperar o momento, né? É bem Muito bom. legal. Você estava falando do trabalho no Livro dos Espíritos, onde fala da lei de trabalho. Os espíritos falam que, entre outras coisas, é para o nosso progresso, né, também. Através do trabalho, a gente progride intelectualmente. E a elevação intelectual é uma das características do espírito puro, né? Que é tão elevado intelectualmente e moralmente. Então, o trabalho também é muito importante por esse aspecto, né? É porque se tiver, Deus está trabalhando até hoje, não para. Os anjos, né, simbolicamente, os espíritos superiores, não param de trabalhar. Quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha. Então, Mas a gente aquela visão celestial da Idade Média, dos anjos tocando harpa, todo mundo no céu descansando, esquece. esquece. A gente tem mania de falar assim no enterro, ele vai estar descansando em paz. Besteira. Tem Quanto um mais você... meme, tem um meme que eu adoro no Instagram, que tem a cara de Kardec, né? Aí em cima tem a frase assim: vou viver bastante, quando eu morrer eu descanso. Aí embaixo está escrito assim: eu conto, vocês contam. Essa eu não conheço. Essa, boa, boa, É. Bom, boa. vamos encerrar aqui então, né? Então aqui a gente termina essa segunda parte desse estudo complementar. Como eu falei, a gente vai preparar outros para trazer, mas esse aqui foi o que a gente achou interessante para pontuar a importância de Saulo em toda essa história dos israelitas, né, das divisões do judaísmo, do templo, do sinédrio, da importância dos grandes doutores. Foi para isso então, né, André? É isso aí. A vontade que dá é ficar mais e aprofundar cada um desses temas, porque acho que dá para fazer um curso só de contextualizações Dá de. para falar muita coisa, mas a gente vai falar. Enfim, Então, obrigada, amigo, eu que pela agradeço. ajuda. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.